Olá a todos, nós estamos indo para outra sessão da nossa escolha da semana, que é uma sessão exclusiva aqui do canal do Primeiro Respira no YouTube, de atualização científica para tomada de decisão na assistência em reabilitação cardiopulmonar. Antes de ir para o artigo da semana, eu gostaria de pedir a vocês que, se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos, nos acompanhem nas mídias sociais, se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho para poder receber as nossas notificações com as nossas novidades e com as nossas últimas informações. O artigo da semana é um artigo que foi publicado na JAMA Cardiology, que é uma revista que tem um alto fator de impacto aqui. Na edição agora de 2022, o fator de impacto da revista foi para 30.170. E ele tem como tema, então, a efetividade e a segurança de um programa de reabilitação precoce após esternotomia mediana em pacientes que realizaram cirurgia de revascularização do miocárdio, troca de válvula mitral ou troca de válvula aórtica. Esse é um trabalho que foi desenvolvido por um grupo da Inglaterra e que foi publicado agora na semana do dia 22 de junho, então, há uma semana atrás, portanto, está recém saindo do forno, está quentinho o resultado desse trabalho bem importante para quem trabalha com reabilitação cardíaca, principalmente com pacientes no período pós-operatório. Qual é o racional, então, do artigo? Geralmente, os programas de reabilitação cardíaca, eles não iniciam antes da 6ª semana após a esternotomia mediana, após a alta dos pacientes do hospital. E esse período de 4 semanas acaba sendo importante porque ele está associado com o desenvolvimento de ansiedade, depressão e perda de dias produtivos do trabalho para esses pacientes. Então, o trabalho é um ensaio clínico randomizado que foi feito para testar a efetividade e a segurança de um programa de reabilitação que foi iniciado somente 2 semanas após a realização da esternotomia mediana, comparado com aquele programa tradicional que iniciou 6 semanas após a esternotomia mediana. Os dois grupos, então, eram aqueles pacientes que iniciaram a semana no grupo precoce, no programa de reabilitação, 2 semanas após a esternotomia mediana, ou então iniciando 6 semanas após a esternotomia mediana. O programa de reabilitação foi composto dos mesmos exercícios, ou seja, uma parte de treino aeróbio, uma parte de treino de força, uma parte de flexibilidade e uma parte também de educação e de treino de equilíbrio. E o programa de reabilitação teve uma duração de 8 semanas. Mais detalhes sobre a metodologia e sobre o programa de exercícios podem encontrar fazendo a leitura completa do artigo, que eu vou disponibilizar na sequência para vocês no canal do Telegram. Quais foram os desfechos principais que eles avaliaram, então, nesses dois grupos? Foi a distância percorrida no teste de caminhada foi o desfecho principal, né? Comparando o período basal, 8 semanas após o programa de reabilitação e também 12 meses após o programa de reabilitação, ou seja, 1 ano depois, eles também compararam o desfecho principal. E os desfechos secundários foram força de membro inferior, força de membro superior, avaliado por dinamometria, ansiedade e depressão, avaliado por questionários, e a aderência pelo número de sessões e a segurança também foi avaliada pelo número de eventos adversos que esses pacientes apresentaram. Aqui está mostrando o diagrama do CONSORT, mostrando então que foram elegíveis para participar do estudo 497 pacientes, depois então de aplicarem os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. 158 pacientes permaneceram e esses 158 pacientes então foram randomizados. 80 pacientes no grupo que fez reabilitação usual, ou seja, iniciando na 6ª semana, e 78 pacientes que fez reabilitação precoce, ou seja, iniciando na 2ª semana. Após algumas perdas, então, na avaliação das 8 semanas, aqui, e também na avaliação de 12 meses, eles terminaram, então, o grupo
da reabilitação usual com 42 pacientes e o grupo da reabilitação precoce com 40 pacientes. Quais foram os principais resultados? Essa aqui é a tabela 1 do trabalho, mostrando que, comparando o grupo que fez programa de reabilitação usual, não teve características diferentes do grupo que fez reabilitação precoce, ou seja, na entrada do estudo, os grupos eram similares, os grupos eram semelhantes, sem diferenças entre as características basais nos dois grupos. E aqui, o principal resultado, está mostrando aqui nessa figura 2 do artigo, mostra que o grupo que fez reabilitação precoce, aqui mostrado em amarelo, recuperou, aumentou o teste da caminhada de forma anterior, de forma antecipada, comparado com o grupo que fez reabilitação iniciando na 6ª semana. Com relação à diferença entre o período basal e a 10ª semana aqui no grupo precoce e a 14ª semana no grupo que fez a reabilitação usual, não houve diferença nos ganhos. A distância percorrida aumentou da mesma forma. A grande diferença foi essa que está sendo mostrada aqui, que o grupo que fez a reabilitação precoce atingiu o seu valor máximo do teste da caminhada 4 semanas antes do grupo que fez o programa de reabilitação usual. Então, isso mostra que houve uma antecipação da resposta, né, no teste de caminhada, que foi o desfecho principal naqueles pacientes que começaram o programa precocemente. Essa aqui é a tabela 2 do programa, do artigo, mostrando que, com relação as outras características, ou seja, força de membro superior, força de membro inferior, ansiedade, depressão, qualidade de vida, não houve diferença entre os grupos. Portanto, os ganhos foram similares, sem nenhuma diferença em todos esses aspectos, mostrando que a melhora foi muito parecida naqueles que começaram a reabilitação precocemente, comparado com aqueles que começaram a reabilitação mais sadiamente ou de forma usual, de forma característica. Com relação aos eventos adversos, essa tabela 3 mostrada aqui em 2 etapas, também a primeira parte aqui à esquerda e a segunda parte à direita, mostra que também não houve diferença entre os grupos com relação aos eventos adversos. Portanto, é seguro iniciar o programa de reabilitação já na 2ª semana após a realização da esternotomia mediana. E uma outra questão que é importante comentar aqui também, que no grupo que fez a intervenção precoce, 67% dos pacientes completaram 80% do programa de reabilitação. E no grupo que fez cuidado usual, 74% dos pacientes completaram 80% do programa de reabilitação. Portanto, eles não mostraram diferenças entre a aderência, né, dos dois grupos ao programa de reabilitação como um todo. E, por fim, os autores podem concluir, então, que a realização de um programa de reabilitação precoce, iniciando 2 semanas após a esternotomia mediana, foi tão efetivo quanto um programa iniciando na 6ª semana após a esternotomia mediana. E o grande benefício, o grande resultado que eles reforçam aqui na conclusão é que aqueles pacientes que fizeram o programa de reabilitação precoce obtiveram o seu ganho, principalmente do desfecho principal, 4 semanas antes daqueles pacientes que fizeram o programa usual. Então, pessoal, eram essas as informações para esse artigo, muito importante para quem trabalha com reabilitação cardiovascular ou com reabilitação cardíaca, principalmente naqueles pacientes no período pós-operatório. Muito obrigado pela atenção de vocês e, de novo, reforçando, se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos, não deixem de nos acompanhar nas mídias sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Primeiro Respira. Muito obrigado e tchau, tchau!